Prezados irmãos e amigos, 15 de dezembro, a 10 dias do Natal e a 11 da nossa comemoração, que aproveito para dizer que será no dia 26, em 2 horários, às 10h15 e às 19 horas. Então, nossa comemoração natalina, decidida pela igreja domingo, será domingo 26, então, às 10h15 e às 19 horas. Eu quero então saudar os irmãos, saudar os amigos, aqueles que nessa hora sintonizam e participam do nosso culto, bem como os que mais tarde, algum tempo, estarão revivendo o nosso culto ou assistindo pela primeira vez. Uma boa noite a todos, que seja esse momento de adoração, de louvor, de compartilhamento e de aprendizado da palavra de Deus. Com essas palavras nós vamos então pedir o nosso PIB Informa, para que os irmãos se apercebam das coisas que estão por acontecer. Então, PIB Informa. Este é o PIB Informa. Quarta-feira, dia 14, o estudo bíblico será feito pelo pastor Donato Farinelli. Estaremos revendo a Carta aos Gálatas. Calendário. Solicitamos a todos os líderes que vejam o calendário de atividades da igreja para 2022, que está no hall de entrada, no primeiro andar, no quadro de avisos. Também pedimos às famílias que realizarão alguma celebração em 2022 que nos procurem para a devida reserva de datas. Devem procurar o pastor Elias ou a ministra Márcia. Também podem encaminhar a solicitação pelo diácono de plantão. Vaga. A igreja tem uma vaga de auxiliar administrativo. Os interessados devem encaminhar seu currículo para o e-mail administração@pibjpa.org. Atenção, algumas coisas sobre a Assembleia de domingo, dia 19. Ela começará às 10 horas. Ela não será transmitida pelo YouTube nem pelo Zoom. Aprovaremos a proposta orçamentária para 2022. Consultaremos a igreja quanto ao retorno dos cultos das quartas-feiras ao modo presencial. Atividades de dezembro. Dia 14, entrega de cestas básicas. Dia 18, encontro virtual Kids no Zoom, 16 horas. Confraternização natalina da igreja, 19 horas. Dia 19, Assembleia Administrativa. Musical de Natal, manhã e noite. Lembramos que a igreja, reunida em assembleia, decidiu realizar sua celebração natalina no dia 26, domingo, nos cultos matinal e noturno. Dia 31, culto de vigília, 20 horas às 21h30. Confraternização livre. Kit centenário. O kit com Bíblia, manancial, camisa e ecobag terá o preço de R$ 150 e poderá ser pago em até 3 vezes. Estarão à venda também os itens de maneira individual. Consulte os valores com o diácono Alexandre Teixeira. Compras aos domingos, manhã e noite, com o diácono Alexandre Teixeira, no saguão da igreja. E de segunda a sexta-feira, com o irmão Daniel na secretaria. Este foi o PIB Informa. Meus amados, então, dando seguimento ao nosso culto, temos uma leitura muito esperada nessa época, sempre, né? De Lucas 2, 9 e 10. Vai aparecer aí na tela para todos acompanhar esse texto extraordinário, muito conhecido. Diz assim: e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas
de grande alegria para todo o povo. Texto dos anjos aos pastores naquela noite especial. Vamos juntos cantar Noite de Paz, né? Esse é o hino desse tempo. Cantemos Noite de Paz. Depois de louvar ao Senhor e antes de entregar nossos dízimos e ofertas ou dedicar nossas vidas, nós vamos agora orar com o irmão diácono Paulo Sérgio Mota. Oremos com o irmão Paulo Mota nessa hora que estamos iniciando o culto. Oremos. Deus e Pai amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te damos glória, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que temos, Pai, de prestar um culto ao Senhor. Ó Pai Santo, na certeza que o Senhor está conosco e nós em comunhão com nossos irmãos, ainda que à distância, Senhor, mas os nossos corações estão unidos para prestarmos um culto a Ti nesta noite, Senhor, noite de celebração, Pai, noite de culto de oração, Pai, onde nós elevamos nossos pensamentos a Ti, intercedemos por muitos pedidos que os irmãos têm, nos lembramos de te agradecer, Senhor, pelo centenário que está se aproximando, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Senhor, a Primeira Batista de Jacarepaguá. Ó Pai, pedimos as Tuas bênçãos para a família pastoral, pastor Elias, irmã Graça e irmã Matilde. Ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração e os nossos pedidos de oração que faremos a Ti. Dirige nossas vidas, dá-nos cada dia mais a Tua presença e a Tua direção. Pedimos perdão pelos pecados e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar a música que nessa hora está sendo colocada, o panorama das nossas contas para algum amigo que esteja acompanhando o culto, que conheça a nossa igreja, que deseje fazer uma oferta especial nesse fim de ano, bem como aos irmãos da igreja, não é? Que nessa ocasião desejem ofertar ao Senhor as obras do Senhor neste lugar. E lembramos os nossos compromissos. Temos falado sempre e sempre aguardamos que os irmãos compreendam e participem, como muitos têm participado, ainda que alguns ainda não, mas confiamos em Deus que serão despertados. Então, momento de dedicação de vidas e bens.
Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos pelo carinho e amor que o Senhor tem demonstrado por toda a sua igreja aqui na terra. Agradecemos o cuidado conosco, com nossos familiares. Sabemos que o Senhor sempre está por perto. Nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor esteja com os pedidos de nossos irmãos, nossos pedidos referente a questões familiares, de saúde, profissionais. Cremos que o Senhor sempre tem a melhor solução, Senhor, para os nossos problemas, Senhor, e confiamos em Ti. Então pedimos que o Senhor esteja com as necessidades da sua igreja, Senhor, dando o melhor caminho, o melhor entendimento a cada um de nós. Senhor, também agradecemos por 2021, por todas as conquistas essas conquistas sabemos que o Senhor sempre esteve ali nos guiando, nos orientando, agradecemos muito. E também pelas dificuldades, Senhor, porque sabemos que o Senhor nunca nos deixou desamparado, sempre esteve por perto, Senhor, nos consolando, nos orientando, Senhor. Vem estar conosco em 2022, será mais um ano de vitória, Senhor, para o seu povo aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Essa noite trazemos a última participação nas quartas-feiras deste ano do pastor Donato Farinelli. Ele segue com estudo na carta aos Gálatas. Vamos acompanhá-lo, vamos aprender o que Deus, através do apóstolo Paulo, falou àquela igreja e que certamente fala aos nossos corações. Então, com a palavra, o pastor Donato Farinelli de Souza. Acompanhemos. Olá, meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite, compartilhando com vocês o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Você pode abrir sua Bíblia de papel, a tradicional, pode abrir seu smartphone e nos acompanhar na leitura. Paulo diz aos Gálatas: digo, porém, o seguinte: durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo ele dá continuidade nessa parte introdutória do capítulo 4, a uma argumentação que ele vinha desde o início do capítulo 3, junto aos Gálatas, que estavam se perdendo diante de tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado para eles, de todo aquele momento de conversão, de todo aprendizado que eles tiveram do Evangelho. Então, Paulo já entra essa parte do início do capítulo 4, justamente assim, ó: digo, porém, o seguinte, ou seja, não segue esse caminho. Então, Paulo alerta para o que seria e aponta a maturidade cristã. Que Paulo trata que com a lei trazia uma falsa aparência de maturidade. Ou seja, tudo aquilo que os Gálatas viveram e aprenderam, eles estavam tentando, sendo seduzidos a voltar ao caminho do que aquilo que eles viviam anteriormente, antes de serem convertidos, né? E é justamente o que o Paulo alerta: não podemos regredir. E Paulo, diante dos Gálatas, diz que todo aquele que é seguidor de Cristo precisa crescer e amadurecer. E para progredir de forma certa, precisa estar voltado para Cristo e não para os atos praticados anteriormente.
E tudo que eles estavam fazendo, aquela sede de querer ir mais além, de crescer um pouco mais, eles estavam fazendo de forma incorreta. É justamente quando o apóstolo Paulo alerta: Gálatas insensatos, vocês estão se perdendo. Como é que vocês se permitem serem enfeitiçados? E todo cristão, de acordo com esse relato do apóstolo Paulo, não pode se envolver com diversos movimentos em busca de aperfeiçoar a sua fé, que era justamente o que estava acontecendo com os Gálatas. Na época, a sociedade os Gálatas envolvidos com ritos de outras doutrinas, um sincretismo religioso, que eram diversas religiões que eram praticadas, além da cultura judaica. Então, eles se convertiam ao cristianismo, porém, alguns continuavam presos àqueles ritos religiosos que eram praticados tanto pelo judaísmo quanto das outras religiões. Então, Paulo, quando fala assim, vocês estão presos ao rudimento do mundo, né? Então, a situação que eles se convertem, mas eles continuam presos. Eles não abandonam aquelas práticas. E o Evangelho da Cruz, ele é o único que conduz ao crescimento e à maturidade espiritual. O Evangelho da Cruz, ele liberta. Então, não são as práticas religiosas, não é a guarda de datas festivas que vai conduzir o cristão para um amadurecimento, mas sim o Evangelho da Cruz pregado pelo apóstolo Paulo. E Paulo diz que só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nunca devemos retroceder. E o sacrifício foi dado por cada um de nós. Então, esse retrocesso que estava acontecendo na comunidade da Galácia era justamente que Paulo estava tendo esse conflito com eles. Não voltem. Não faz sentido vocês voltarem. Voltar para aquilo ali é regredir. É sair de um caminhar para a maturidade, para voltar para uma infância. Fomos regenerados em Jesus a nascer de novo. Como diz lá em João 3,3, né? Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, é um caminhar que precisa ser voltado totalmente para Cristo. E ser liberto, abrir mão de tudo aquilo que fazia parte do passado para ter um novo caminhar, uma nova vida, um novo nascimento. E aqueles que reconhecem pela fé o sacrifício de Cristo são adotados e chamados para fazerem parte da família de Deus, desfrutando de suas bênçãos. Que através da filiação em Jesus, nos tornamos herdeiros e podemos desfrutar de todos os privilégios dessa filiação. Então, irmãos, essa parte introdutória chama a atenção, nos salta aos nossos olhos dessa argumentação de Paulo junto aos Gálatas, que traz o cenário de o que nós éramos, né? O que antes de nós conhecermos a Cristo, o que nós éramos crianças sujeitas a tutores. E o que Deus fez por cada um de nós desde aquela época, o que Deus fez por cada um de nós? E quem somos nós agora? Então, o antes, o durante e o depois. E Paulo traz essa luz para essa reflexão, justamente quando ele confronta os Gálatas, para eles compreenderem quem vocês eram, o que Deus fez por vocês e quem são vocês agora. E essa situação que é apresentada pelo apóstolo Paulo é que a condição de criança, a condição de filhos, aquela situação da imaturidade espiritual, que quando ele diz que assim, vocês são agora conduzidos por tutores. Na sua infância, quando vocês são crianças, vocês são tratados e cuidados por tutores. Então a lei antes de Cristo tinha essa função de tutor, de aio, né, de pedagogo, de ensinar. E essa criança, que é cuidada pelo pedagogo, pelo aio, ela tem direito à herança, mas ela não pode usufruir da herança. Ou seja, no nosso linguajar contemporâneo, a criança
se o pai da criança ele tem uma condição financeira, bens, a criança ela tem a presunção do direito, mas ela não tem o direito de fato. Mas o interessante é que naquela época, o filho, mesmo antes do falecimento do pai, ele poderia reivindicar, ele poderia ter direito a parte da sua herança ou a herança total, como foi o caso do filho pródigo. Ele pediu a parte de que lhe cabia da herança e foi tocar a sua vida. E é justamente que Paulo argumenta que quando somos crianças, quando éramos crianças, o que cuidava da criança, o aio, era a lei. E ela foi conduzindo até o tempo predeterminado. E segundo Paulo, a lei serviu justamente para isso, para ser o tutor, preparando cada um de nós, desde aquela época até a vinda de Cristo. Como diz lá em Gálatas 3, 23, 25, que antes que a fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Ou seja, a lei era a tutora de cada um de nós. E nós éramos aprisionados até que essa fé fosse revelada, ou seja, essa fé revelada através de Cristo, da sua vinda. Então, a fé que se tinha, ela foi voltada, a essência dela para Cristo. E assim a lei tornou-se tutora até de nos conduzir o período de Cristo. Ou seja, havia um tempo pré-determinado para tudo isso estar acontecendo. Então a lei foi conduzindo até o tempo certo. E Paulo alerta para uma servidão religiosa, para uma infância imatura e espiritual, que precisava de cuidadores, ou seja, de tutores, de aios, pedagogos. Ou seja, é como se fosse, não façam isso, não toquem naquilo, não pode falar isso, ou não pode mexer naquilo. Essa era a função que é ilustrada por Paulo na condição de uma criança e o seu tutor. Segundo Paulo, os rudimentos do mundo, que ele fala no versículo, esses rudimentos aprisionam o indivíduo ou a pessoa e não permite que a pessoa ela avance rumo a essa maturidade e a revelação de Deus. Porque esse rudimento que Paulo cita é justamente a pessoa está preso a atos praticados. E esses atos praticados é aquela coletânea de leis morais que, se não cumprisse uma, ele era considerado maldito. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa ficava escravizada a esse conjunto legalista de regras e normas. E a pessoa não conseguia ter a maturidade, ela ficava o tempo todo ali sendo cuidada e orientada, escravizada, na linguagem mais dentro do contexto que Paulo fala, que é o que a lei fazia, com as suas normas, com as suas doutrinas, tudo aquilo ali que amarrava e obrigava o homem a cumprir, que segundo eles apontavam para uma salvação. Infelizmente, eles estavam equivocados. E esses ensinos elementares acerca dessas regras de ordenanças, pelas quais, antes da vinda de Jesus, eram utilizadas tanto por judeus quanto gentios, que achavam que pelo esforço próprio, pela sua própria capacidade, que iriam conseguir a salvação. Ledo engano. E além disso, serviam para controlar, doutrinar e escravizar, como falamos há pouco. Em Colossenses 2,8, Paulo cita que tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam na tradição humana. Tudo aquilo que é movimentado, tudo aquilo que é fomentado, que não provém do Evangelho de Cristo, provém da intenção humana, escraviza. E nos nossos dias atuais, várias doutrinas também surgem, várias teologias surgem com o objetivo de escravizar as pessoas, fugindo do verdadeiro Evangelho de Cristo para satisfazer o ego do ser humano. Porém, são vãs doutrinas, vãs filosofias que não servem
Para nada. E Paulo ressalta dentro da sua escrita um ponto muito importante, que ele diz que a lei que foi dada no Sinai não era um inconveniente, a lei era algo justo. Porém, quando os judeus, os prosélitos da região judaica, começaram a se envolver com esse conteúdo dessa doutrina, dessas regras de ordenanças, apontaram alegando que aquilo ali conduzia para a salvação. E não é. E as suas prescrições convertiam-se em tirania e escravidão. Ou seja, a todo momento eles queriam ter o domínio e o poder sobre o povo. O que nós chamamos de judaizante, que foram os judeus que se converteram ao cristianismo, muitos deles, aqueles que incomodavam, aqueles que perseguiam os Gálatas para dizer que aquele evangelho pregado por Paulo não era o certo, eles queriam trazer algo a mais, agregar algo a mais no evangelho de Cristo, revelado ao apóstolo Paulo, que queria incluir dentro do que Paulo pregava. Não, isso que Paulo prega só vai ter efeito se tiver a circuncisão. Ou seja, eles queriam fazer uma readaptação do evangelho, que não tem como ser readaptado, não tem como ser relativizado. E eles tentavam de todas as formas esse sentido. E Paulo diz aos Gálatas: vocês morreram para Cristo, vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Não precisam mais se sujeitarem a essas ordenanças. Vocês não estão mais sujeitos ao servilismo da falsa filosofia e às vãs sutilezas. Ou seja, Paulo fala para os Gálatas: olha só, tudo que vocês viveram, vocês morreram com Cristo. Aquilo ali que vocês viviam não tem mais efeito algum sobre a vida de vocês. Não vai levar vocês a lugar algum. Não vai lhe conduzir à salvação, porque vocês já foram salvos. Aquilo ali não tem mais qualquer tipo de efeito sobre o caminhar de vocês. E nos dias atuais podemos observar esse sentido de rudimentos do mundo. É justamente quando a pessoa ela se converte a Cristo, ela tem um contato, ela aceita, reconhece, tem a fé, mas ainda ela está com vários rudimentos do mundo presos à sua vida. E esses rudimentos que às vezes está preso na vida do novo convertido, ou do convertido que está ainda no processo da caminhada de amadurecimento, ele acha que aqueles prazeres que ele sentia no mundo, que iriam trazer alegria, felicidade, satisfação, se ele abrir mão daquilo ali, ele não vai ter isso com Cristo. Então ele leva uma vida de convertido, porém, ele continua preso a esses rudimentos do mundo. Ele não consegue se libertar. Ele continua escravizado daquilo ali. E muitas das vezes esses pontos de busca da satisfação, de prazer, alegria, que está presa ao mundo, está encobrindo o pecado. Então ele olha para Cristo, mas está preso aqui atrás. Ele não consegue se libertar completamente. E a única forma de se libertar é o agir de Deus na sua vida, ele caminhar olhando, ele buscar a maturidade em Cristo e se libertar do passado. E é justamente onde Paulo confronta os Gálatas. Esquece, tudo aquilo que vocês viveram serve para nada. Tudo aquilo que vocês praticavam dentro das religiões diversas e do judaísmo, não servem para nada, não vão lhe conduzir para a salvação. Se aparta disso. E é justamente quando Paulo fala: se você está aqui e você quiser voltar para o que você fazia, você está regredindo. Você está voltando para uma imaturidade. Você não está amadurecendo espiritualmente. E outro ponto que a gente continua, que é o que éramos, e agora sim, diante de tudo isso, do que éramos, o que Deus fez por eles e por nós? Qual foi o propósito de Deus de trazer
de vir estar junto com a sua criação, de se revelar como Cristo, homem e Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 4, chama atenção para essa plenitude do tempo. Ou seja, o Deus que todos tinham fé, na sua transcendência, ele se tornou presente, ele se tornou imanente. Então, Deus, na condição humana, começou a andar e caminhar e ensinar a sua criação. Ele entrou no cenário da história. E o crescimento e a maturidade, o tempo certo preparado por Deus para a vinda de Cristo e o nosso resgate, já tinha tudo planejado. A lei nos conduziu como tutor, como aio, até o tempo certo, o tempo da plenitude, para que se pudesse se libertar de tudo aquilo que foi imposto, para olharmos para Cristo e nos conduzir para a salvação, através de um único sacrifício. Deus enviou Jesus, o libertador, para conduzir o indivíduo à esperança e para suprir a carência espiritual. A vinda de Jesus produziu a base da liberdade do homem. E lá em Gálatas 3,13 diz que nós fomos resgatados. A vinda de Cristo nos libertou de tudo aquilo ali. Não faça mais nada disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único sacrifício que lhe conduz e lhe resgata, lhe justifica diante do Pai. Não precisa mais fazer e cumprir aquelas regras, do conjunto de regras morais implantadas pelos homens nas sinagogas. E o interessante é que nessa reflexão de Paulo, observa-se que foi um único homem que pecou, que também, através de Cristo, também seria um único homem que assumiria a penalidade do pecado e renderia sua vida a Deus, preferindo a obediência, ou seja, um homem sem pecado. O primeiro homem por onde o pecado entrou foi pela desobediência. E um único homem se entregou por todos pela obediência. Pois um pecador não pode pagar pelos seus pecados e nem tampouco pelos pecados dos outros. Adão foi desobediente. A vida dele não serviria como o pagamento para nos livrarmos do pecado. Mas Cristo, o único homem, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem pecados, deu a sua vida por cada um de nós. Deus abriu mão da sua glória para estar junto à sua criação. Essa é a revelação que Paulo tanto pregou. E Paulo faz questão de ressaltar essa dupla natureza de Jesus Cristo, que ele, tanto Deus quanto homem, entrou no mundo, conforme lá está escrito em João 16:28. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Paulo fala a respeito do resgate, ou seja, o preço que foi pago. Cristo, quando morreu, ele pagou o preço. Aquela maldição que tinha sobre cada um, por não ter condições de cumprir toda a lei, ele pagou um preço. E esse preço foi um preço altíssimo que foi pago. Ele nos resgatou do jugo da lei, nos libertou mediante a esse alto preço. Nos deu uma nova vida. E é que Paulo fala, Gálatas, tudo que eu preguei para vocês, tudo que vocês viveram, não voltem para lá, olhem para cá. Aqui vai te conduzir para um caminho, para uma maturidade. Ali vai te levar de volta para uma escravidão e para uma infância. E a lei foi cumprida através de um único sacrifício. Todos aqueles rituais que eram feitos não tinha mais qualquer tipo de valor. E o terceiro ponto, quem somos? Quem nós éramos, o que Deus fez e o que nós somos hoje. Somos filhos e herdeiros. Um Deus trino que se envolve em nossa experiência pessoal. Um Deus Pai que enviou o Filho para morrer
por nós e nos resgatar. Deus Filho que enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Como diz a passagem de Gálatas 4, vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito que está em nosso coração clama por Abba Pai. Já não somos mais servos e sim filhos. Fomos aceitos como filhos. A adoção é uma das bênçãos da experiência cristã, a qual ocorre quando se nasce de novo e diante de todo o processo de regeneração. Irmãos, o apóstolo Paulo teve a missão de lutar contra tudo aquilo ali que tentava corromper o Evangelho de Cristo. E essa caminhada ousada do apóstolo Paulo nos inspira, também devemos agir da mesma forma. Lutar para que ninguém corrompa o Evangelho de Cristo. O filho tem a mesma natureza do pai, o servo não. Quando cremos e recebemos Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Somos co-participantes da natureza divina. A lei não dá ao servo essa natureza. Existe essa distinção de servo, escravo e a outra natureza quando nos rendemos a Cristo. De recebermos o Espírito Santo, o Espírito do Filho, e Ele habitar dentro de nós e nos permitir sermos co-participantes dessa natureza divina. O filho tem um pai, o servo tem um senhor. Deus é o nosso pai. O servo, o senhor do servo era a lei. Deus é o nosso pai, o qual nos deu intimidade de chamá-lo de Abba Pai. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. O filho obedece por amor, o servo obedece por medo. Servimos a Cristo porque o amamos, e Ele nos amou primeiro. E o servo não, ele obedece por medo. Se ele não fizer, se ele não cumprir, ele é penalizado. O Espírito que opera nos nossos corações, ele opera no coração daquele que crê, despertando e aumentando seu amor por Deus. Pois o fruto do Espírito é o amor, conforme Gálatas 5, 22. O filho é rico, o servo é pobre, não tem direito a nada, mas o filho é rico, e nós somos filhos e herdeiros do Senhor pela fé, pois fomos adotados a fazermos parte da família de Deus. Como filhos adultos, assim temos acesso à herança, pois todas as riquezas encontram-se em Cristo. Amém. As riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua bondade e as riquezas da sua sabedoria. Tudo isso nos é proporcionado. O filho tem futuro, o servo não tem qualquer expectativa. A nossa expectativa é da salvação eterna. A lei não proporcionava isso. Pelo contrário, ela julgava e condenava. E nenhum ser humano, nenhum indivíduo, nenhum homem, nenhuma mulher tinha condição de cumprir toda a lei. E toda aquela maldição que a lei carregava por não ser cumprida um só requisito, Cristo pagou o preço e tirou toda essa maldição de sobre nós. E eu concluo, meus irmãos, que já vencemos o primeiro estágio. Fomos comprados por Cristo, o qual pagou o nosso resgate e nos encheu com seu Espírito Santo. Somos filhos e herdeiros por meio de Cristo. E quando formos semelhantes a Ele, iremos desfrutar da melhor parte da nossa herança. Aí fica a pergunta, meus irmãos. E como podemos nos tornar maduros nessa caminhada cristã? Que o apóstolo Paulo apontou para quem nós éramos,
O que Deus fez por nós, quem somos nós? Ou seja, temos toda uma caminhada pela frente. E como podemos nos tornar maduros nessa caminhada? Para alcançarmos essa maturidade, precisamos nos envolver com a obra de Deus. Pois quanto mais nos envolvemos com a obra do Senhor, mais Deus vai nos usando, mais Deus vai nos dando a liberdade de fazermos mais por Ele, mais pela sua criação. Deus é um Deus que Ele gosta de trabalhar em parceria. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, mas Ele dá essa oportunidade para cada um de nós de trabalhar em parceria. Uma outra forma de alcançarmos essa maturidade é estudar e meditar na palavra, orando, ser submissa ao Senhor, ouvindo e seguindo a vontade de Deus e não a nossa vontade. A vontade que precisa estar latente em nossas vidas é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Precisamos estar aconselhando outros a seguirem o mesmo caminho, perdoando, suportando e compartilhando o Evangelho de Cristo. E esse compartilhamento principalmente a forma de mostrar o caminho da salvação para outras pessoas. E em cima dessa reflexão, meus irmãos, do apóstolo Paulo, que possamos ser fortalecidos e amadurecidos a seguir a nossa jornada cristã, que possamos ser ousados em compartilhar essa palavra do verdadeiro evangelho, e não o evangelho corrompido, para que todos possam se libertar dos rudimentos do mundo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Após ouvir, amados, a exposição da palavra de Deus, antes de iniciar as orações pelos idosos que sempre fazemos, eu quero convidar que os irmãos estejam lembrando da irmã Creuza Julianelli. Na segunda-feira, após as visitas lá no Hospital Cardoso Fontes, seu esposo Leonardo veio a falecer. Sepultamento transcorreu ontem no Memorial do Carmo, estivemos presentes, dando ali o conforto a ela. Então vamos agora, antes de mais nada, pedir por essa família. Oremos. Deus e Pai, nosso Senhor, sabemos que a vida é um dom que o Senhor nos dá, mas em algum momento ela termina de acordo com a Tua vontade, a Tua direção. Nós agora queremos suplicar pela Tua serva, irmã Creuza Julianelli, suas filhas, as que moram aqui no Brasil, as que moram no exterior e os demais parentes da Tua serva. Pedimos-te que o Senhor abençoe essa casa, sustentando com conforto, após esse momento de desenlace, quando o seu Leonardo nos deixou. Pedimos-te que o Senhor abençoe essa casa, essa família, e que eles possam sentir o conforto da parte do Senhor nesse momento. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados, então sigamos com o nosso primeiro período, que é sempre pelos idosos. E quem é que nós vamos nessa noite enfocar? Vamos começar com a irmã Aldair de Souza Machado, viúva do irmão Carlos Machado. A irmã Ana Silva de Oliveira, irmão Animésio de Souza Moitim, irmão Antoêmio Machado Pacheco e irmão Antônio Alves da Silva. O Antônio e esposa estão há bastante tempo em Portugal. É o que sabemos. Vamos então orar por eles? Nosso bendito Deus, como temos o bom hábito de fazer, começamos a nossa intercessão, lembrando, Pai querido, dos irmãos mais experientes. É uma maneira de honrar essas pessoas, é uma maneira de dignificá-las, mas é um momento de mostrar o carinho que temos para com elas, destacando-as em primeiro lugar nesse período de oração. Suplicamos-te abençoá-las, cuidar delas como tens feito, fazendo vir à sua memória os tempos bons, bem vividos na tua causa e ajudando-as nesse tempo quando as atividades, o fazer das coisas certamente diminui e modifica. Abençoa essas vidas, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos aos demais pedidos? Hoje eu trago os seguintes.
Irmã Mariana Norma Duarte de Souza, acometida de enfermidade, está em Campos, dos Goitacazes. Uma Grace Mary Rosa pedindo por sua mãe Áurea e por ela também. Com alegria, o casal Birajara e Catarina informa, agradecidos à igreja, que o seu bisneto Pedro teve alta domingo, está em casa. Sigamos orando pela família de lá e por ele, por esse casal que tem sido objeto das nossas preocupações também. Seguimos orando pela menina Ana Beatriz Brione Mantovani, que recebeu o primeiro tratamento, a primeira dose de tratamento, teve uma recuperação muito boa e a família está muito esperançosa. Esse é um pedido da irmã Márcia, que também informa que a arquiteta Robéria, que está cuidando da obra lá da Casa Batista da Amizade, passou por cirurgia também e recupera-se em casa. Pastor Bonella pedindo por Fábio e Íris. E pedimos também pela senhora Marília Melo, seus 80 anos e o tratamento que ela vem fazendo. Pedimos ainda, meus amados irmãos, pelo irmão Ari Conceição, pedimos pela irmã Dorcas Correia Silva Lima, pedimos pelo próprio irmão Antoeme, já mencionamos ainda agora, pela irmã Valdete Nascimento, pedimos por Eliane Cardoso, pedimos pelo Robson, esposo da Michele, enfrentando um duro tratamento, pedimos pela irmã Marli Frota Baraúna e esposo, que passarão por cirurgia, bem como pelo ministro de música Paulo Davi, pela irmã Clarice Franco e seu esposo Carlos. Pedimos pelo pastor Jonanias, que neste sábado comemorará 50 anos de ministério pastoral, está restabelecendo de uma dura cirurgia difícil. Oremos por ele. Eu recebi antes de ontem, segunda-feira, um telefonema da senhora Luzia, só isso. Ela ligou pedindo, muito aflita, oração pela sua família e pelo seu neto. A irmã Ângela Maria informa que o pastor Geraldo Rangel está melhorando da cirurgia que passou. Vamos lembrar dele nesse momento que está recuperando. Então vamos orar por essas pessoas que algumas são aqui do nosso meio, né? Do nosso grupo, outras estão ligadas ao nosso grupo e algumas estão bem longe. Vamos então pedir a Deus por elas? Então, os irmãos me ajudem nessa intercessão. Vamos lá? Deus e Pai, mais uma vez colocamos-te com o nosso coração esses nomes. Não mencionamos os detalhes, o Senhor conhece. Alguns desses detalhes, como membro da primeira igreja, já conhecemos e nós queremos colocar mais uma vez essas pessoas diante de Ti. Não são essas as únicas. O Senhor sabe que temos várias outras e até algumas cujos nomes nós não temos domínio, não nos chegou, mas o Senhor é onisciente. O Senhor conhece todas as coisas e o Senhor sabe perfeitamente de quem estamos falando e qual a necessidade de cada um. Pai amado, venha em socorro dessas pessoas, ajudando-as com o entendimento e com aquilo que elas devam merecer, devam receber nessa hora que clamam. Sabemos, Pai amado, que a vontade do Senhor é soberana, é superior e sabe exatamente o que deve fazer. Suplicamos estes favores em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então para o grupo do site, não é? Então esses nomes também que estão aqui e que nós colocamos diante de Deus, vamos orar nessa noite de uma maneira mais global, pedindo que Deus abençoe cada um deles. Deus e Pai, tem sido constante em nosso culto de oração, suplicar por esses amigos que nos procuram através do site da igreja. Nós suplicamos que a Tua mão poderosa, bondosa sempre, alcance cada um deles e que eles entendam que o benefício recebido foi dado pelo Senhor e glorifiquem ao Senhor que lhes deu o favor que precisavam, que foi do agrado do Senhor conceder. Abençoa essas vidas, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém.
eu guardo sempre para o finalzinho a lembrança de interceder pela igreja, né? Final de ano, nossos afazeres, a nossa assembleia domingo, quando vamos trabalhar a nossa proposta orçamentária para 2022 e vamos também, com a graça de Deus, começar a trabalhar alguns planos para reconquistar alguns irmãos que estão afastados da convivência, da presença, como também até da participação nos dízimos, nas ofertas, na sustentação da causa do Senhor. Eu tenho confiança de que planos serão colocados para este ano de 22. Também vamos lembrar o nosso centenário, em março, a nossa conferência de trabalho, começando em 11, 12 e 13, né? Sexta, sábado e domingo. Vamos colocar isso diante de Deus. Agora, eu sempre peço à igreja que tenha em alta conta esses irmãos que nos ajudam na condução da administração da igreja. São 7 comitês, mais a diretoria, mais os diáconos, mais a comissão de finanças, mais o conselho fiscal e a assessoria jurídica. Esse grande grupo é o que tem me dado socorro na condução dos trabalhos da igreja. Oremos sempre por eles e por suas famílias, né? A liderança precisa muito do apoio familiar. Oremos por eles. Bem como lembremos da nossa pátria, lembremos do procedimento que está sendo tomado para resguardar o Brasil dessa andança aí do novo desdobramento do vírus, né? O Ômicron, alcançando já algumas vidas. Vamos orar? Vamos então. Nosso Deus, ao fecharmos o nosso período de intercessão, sempre colocamos a nossa igreja em Tuas mãos. Essa igreja que amamos, essa igreja que ajudamos, essa igreja que temos a alegria e a honra de pertencer, nós colocamos em Tuas mãos. Pai amado, está para chegar essa data tão extraordinária que a nossa geração, esta geração, melhor dizendo, vai poder presenciar, que é o seu primeiro centenário. Nós te suplicamos que possa vir sobre nós contentamento, alegria, disposição e para que possamos fazer uma bonita comemoração em honra ao nome do Senhor. A história de vida desta igreja é uma história de lutas, mas uma história de vitórias. Também, Pai amado, pedimos pela nossa pátria, pelo nosso país, pelos que nos governam. Te suplicamos um derramar especial de entendimento, de discernimento, para bem cuidar das coisas desse povo brasileiro, esse povo que por vezes sofre tanto. Quanta miséria tem invadido muitos lares, tantos lares. Ó Deus, vem em nosso socorro, dê uma capacidade, uma dose extra de capacidade para que possamos ver melhor administrada a nossa pátria. Abençoe, Pai amado, o nosso país, abençoa a nossa denominação, a causa batista no Brasil, a chegada da Assembleia Convencional em Vitória, já agora no começo de janeiro. Pai amado, olha para o nosso coração e que o Senhor veja o quanto desejamos obter do Senhor favor e misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos para o cântico de um hino muito desejado nosso e muito próprio para agora, que é o Conta as Bênçãos. Se você olhar para os 11 meses, o 12º está agora na sua metade, né? Quantas bênçãos? Será que você é capaz de contar as bênçãos? Bem, vamos agora cantar então este hino que tem esse título, Conta as Bênçãos. Cantemos. Vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas
Prezados, me despedindo desse encontro nosso, e domingo nossa Assembleia decidirá se os cultos de janeiro retornam ao modo presencial. Por hoje, um grande abraço, uma boa noite, um final de semana abençoado, e vamos lembrar que as notícias nos foram dadas pelo PIB Informa, e sejamos bem prontos para atender aquilo que está programado. Forte abraço, boa noite, oremos com a irmã Raquel de Souza Gomes nessa hora. Oremos então? Senhor, obrigada por termos no Senhor descanso, a paz, a certeza de que o Senhor está com a gente, de que o Senhor tem a melhor direção. O Senhor conhece as necessidades de cada um e que o Senhor esteja enchendo o coração de cada um da certeza de que o Senhor está à frente, de que dentro da Tua vontade as coisas vão acontecer da melhor maneira, Deus. Te agradecemos, Senhor, também por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigada. Obrigada porque a cada dia a gente tem vivido a Sua misericórdia, Seu amor, o Seu cuidado. E por todas as provas que a gente tem, né, desse amor, dessa proteção do Senhor, Deus. Que a gente não perca a certeza de que o Senhor está à frente das nossas batalhas e que a gente também nunca se esqueça de voltar para agradecer, Deus. Que o Senhor esteja com a gente, nos direcionando, nos dando sabedoria, entendimento nessa semana, diante das situações que a gente passar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.